que a esquerda só se une na prisão, né? É possível, mas é possível que continue batendo boca, né? Essa questão, por exemplo, atualmente, do que se chama identitarismo, né? Quer dizer, é uma coisa tola, é uma coisa que não tem como se separar, né? Primeiro tem que acabar com essas denominações de ideologia de gênero e identitarismo. Isso foi o inimigo que criou. E colocar na cabeça que a gente está falando de direitos humanos. Estamos Uhum. falando de direitos humanos. O que toca a condição feminina é direitos humanos, direitos iguais para todos. O que toca negros e pardos são direitos humanos, salários iguais, escola igual. O que toca gays, a união civil, são direitos humanos. A pauta é de direitos humanos. A gente tem que refundar essa discussão para que tenha aqueles a opressão num país de origem colonial como o Brasil, que teve mais de 400 anos de escravidão, né, e continua tendo escravidão, né, ela é uma pauta de luta contra a opressão social, a opressão racial e a opressão de gênero. Né? Não há diferença. Né? A escravidão colocava as mulheres, né, numa situação de pasto. Né? É muito claro que a opressão tem vetores diferenciados. Né? Uma hora ela se manifesta de forma social, de exploração de classe, outras de exploração étnica, de exploração etária, crianças trabalhando ou velhos desprotegidos. Uhum. Né? É um conjunto de ações, e isso toca aos direitos humanos. Não há como separar uma luta de esquerda social contra uma luta de esquerda identitária. Não existe isso, isso é uma bobagem. Agora, eu também tenho uma experiência pessoal que eu nem nunca falo nisso, mas me deu vontade de falar, porque eu estava lendo aquele blá 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 sobre a briga em torno da fala da Rita Kelly. Né? E Uhum. eu estava lembrando uma coisa fundamental. Eu morei, por obrigação, em tudo, longo tempo na Alemanha. E nessa época eu tinha cabelo preto, maior, enrolado, né? Tinha barba preta, etc. E sofri racismo imensamente. Racismo que eu não sabia o que era, porque eu sou razoavelmente branco, né, de classe média, na cidade do Rio de Janeiro, professor, estudante na época, mas professor e tudo, eu não sabia o que era racismo. A primeira Uhum. vez que um garçom mandou eu sair de um restaurante na Alemanha, ou a primeira vez que alguém segurou meu cabelo no metrô para perguntar se ele era duro ou macio, foram choques imensos. Quando uma criança virou para a mãe e falou: ele também fede, mamãe, porque ele é Nossa, estrangeiro. Né? Quer dizer, o nossa. racismo, e isso é uma citação de Jean-Paul Sartre, o racismo é uma condição de vivência de cada um. Ah, caiu o sinal do professor agora. Parou bem na citação a Sartre. A gente vai retomar o sinal. Que momento, hein? Dado biográfico do professor Chico, que chegou a me arrepiar aqui, gente. Não sei vocês aí. Mas esse lugar xenofóbico, né? E isso que ele está contando, muito provavelmente de um passado não muito remoto, mas um passado dele. E isso se agravou nos últimos tempos. Vocês sabem tão bem quanto eu. E o quanto deve estar difícil para imigrantes e para, enfim, pessoas que estão vivendo longe dos seus lares, né? E não só o caso agora das deportações. A Lindiane, você não vai tentar contatar o professor para a gente retomar? Eu vi que estava travando no finalzinho, né? E aí teve a queda. A questão de sinal mesmo a gente vai restabelecer. Eu peço que vocês venham compartilhando, venham também deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e mandando no superchat para a gente interagir, gente. Enquanto isso, deixa eu comemorar com vocês 410 mil inscritos no canal. 410.053, na verdade, né? A gente começou a temporada virando para os 400, já somos 410, rumo aos 420, rumo aos 450, 500 mil, quem sabe logo, logo. Deixa eu trazer o professor Chico. Professor, bem na hora que o senhor citava o Jean-Paul Sartre e a condição humana, aí teve a travada do sinal ali, pode ser dali. É exatamente isso. O Jean-Paul Sartre dizia que o racismo é uma condição existencial. Quem nunca sofreu, né,
o preconceito do racismo, não tem ideia de que é ser odiado simplesmente por ser aquilo que é, né? Por existir, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, pensar muito, principalmente nós que somos brancos, de classe média, quando olhamos, né, para nossos compatriotas e falamos que tudo isso é nem, que isso tudo é vitimização ou coisa parecida, né? Cada um sabe a dor, né, e a delícia de ser o que é, né, como a canção diz. Muito bom. Professor, nós estamos tão bem afinados aqui, né? A dobradinha está tão boa, que justamente o senhor antecipou uma pauta que eu queria trazer, que foi um texto que está repercutindo na internet, lá no jornal Estado de Minas, da Etienne Martins, uma jornalista, pesquisadora de relações étnico-raciais e doutorando em comunicação e cultura na UFRJ, e ela concebeu um texto que traz por título: Por que 22 anos de ditadura incomodam mais que 388 anos de escravidão? Ela começa com uma imagem do Walter Salles e desculpe até a expressão, mas numa agressão desmontando a questão e trazendo a questão fenotípica e tal, e pedindo para o leitor voltar na foto dele. Começa assim, eu não vou ler todo o texto, ele é longo, tá? Mas diz assim: antes de ler esse artigo, eu peço que, por gentileza, volte na foto e repare bem o rosto que ilustra o artigo desta semana. Aí você volta, é Walter Salles, né? Atenha-se a cada detalhe, cada traço fenotípico, as texturas, as cores, e só então dê continuidade a essa leitura. Pode voltar na foto com calma, sem problemas, eu aguardo. Aí você volta na foto e tal, para entender a lógica, o texto vai seguindo e ela vai, enfim, trazendo essa condição da branquitude, desse lugar, muitas vezes de privilégio e tal, mas vai engrossando de tal forma o contorno identitário do texto que termina com a seguinte definição: para quem ainda não entendeu, essa não é uma crítica ao filme indicado ao Oscar, até porque eu não tenho como criticar uma obra que eu não assisti. Não assisti porque não é justo com meus ancestrais que foram escravizados pelos ascendentes deste diretor que eu colabore conscientemente e voluntariamente com seu lucro. Eu não consigo chegar nesse lugar, professor. Eu até quero abordar a minha visão a respeito depois, mas gostaria de ouvir o senhor sobre a tônica desse texto, né? Ainda que eu não tenha trazido todo ele é um texto longo, mas que vai nesse lugar de colocar uma pecha de herdeiro do escravismo para o Walter Salles, né? O professor caiu, e enfim, relativizar a ditadura. Então, enquanto o professor volta, eu vou trazer a minha visão. E aí eu quero ouvir vocês também. Mandem no superchat para a gente interagir. Gente, primeira coisa, eu concordo que a pauta identitária não pode ser maior do que a política no nosso campo de classe, né? É óbvio que temos que ter, enquanto o professor está retornando com a gente, nós temos que ter o abraçamento de políticas públicas, como disse bem o professor Chico Teixeira, humanitárias, que contornem sim a realidade específica de grupos minorizados, mas não pode se tornar um ambiente de tensionamento dentro do próprio campo político e que tente buscar uma hierarquia do grau de prioridade para um lastro unicista, né? E aí quando você vem nesse lugar de relativizar a ditadura e tentar correlacionar com a escravidão e atribuir ao Walter Salles a herança escravista do Brasil, é uma montanha de exagero e um monte de lé sem cré, professor.